Vou falar uma coisa para você. Tudo bem. A gente pode pensar que o foco está no dia 30. Ah, os caras estão se preservando, ou os caras estão pensando, olhando, não estão vivendo hoje, estão pensando no amanhã. Mas se não viver o hoje, pode nem ter o depois de amanhã, hein? Pode nem ter o depois de amanhã. O depois de amanhã é a Libertadores 2025, que eu estou citando e falando aqui. Você que jogou bola, Rafa, o time do Atlético está cansado? O time do Atlético fisicamente, olha, a impressão, isso é impressão, né? Tô de fora vendo e a impressão é que o time está preso, é que o time está pesado, é que os times, os adversários estão um passo à frente na parte física. E por isso que eu estou te perguntando, porque eu não sei se esse mental vai influenciar nessa parte física. O time do Botafogo, gente, é muito físico e corre muito mais que o do Atlético Paranaense. Mas do Atlético Paranaense, outros times que o Atlético enfrentou, né, o Flamengo, parecia que os caras estavam mais leves. Tinham mais opções de passe, aparecia para jogar. O time do Atlético está sofrendo fisicamente, é normal porque nós estamos em novembro, ou você acha que não? Eu acho que também. Eu acho que o Atlético está com dificuldade física. Mas mais do que o físico, eu acho que é o mental. Essa final da Copa do Brasil, eu acho que mexeu muito com o time. Sério? Porque o título, né, sendo bem honesto, ele passou quase que nada nos dedos do Galo. Desde o primeiro minuto no Maracanã, a gente até falava aqui que aquele gol do Kardec deu um ânimo, mas nada mais do que um ânimo, nada mais do que uma sensação. O título passou muito longe das mãos do Galo. Somando os 180 minutos. Exatamente. Então, eu acho que mentalmente foi muito pesado. Ia ser diferente se o Galo tivesse um golzinho no final, aquela coisa apertada, o time jogou bem, o time teve muitos momentos melhores do que o Flamengo na final e perdeu. Se a gente pegar dos 180, o Galo talvez tenha tido 20 minutos, 25 de um pouquinho de superioridade contra o Flamengo. Pode ser. E o Flamengo, quando foi superior, foi muito superior ao Galo. E aí foi no Maracanã, empatou, mas de novo o Flamengo muito superior ao Galo. Então, mentalmente, eu acho que o time tá abalado. O Milito vai ter que resgatar. Fisicamente, sim, tem problemas físicos, mas eu acho que o mental, nesse momento, é muito mais forte. Porque os focos estavam nas Copas. Aí você perde a final da forma como perdeu. E aí você tem que resgatar isso no Brasileiro. Eu acho que não tá conseguindo, o time tá sem confiança, o Cabidão acho que falou bem. O Milito vai ter que pensar como que ele vai resgatar essa confiança nos jogadores. Aí você falou? Não, e é curioso que não tem muito... o momento ficou tão ruim que não tem muito de onde tirar, assim, né? Aquele cara que você olha e fala, pô, mas tem esse cara aqui que tá crescendo, pode entrar no time e mudar com ele. Alguma substituição que o Milito fez que melhorou o time em algum momento do jogo, sabe? Assim, se testar isso aqui desde o início, pode ser que funcione. Não tá tendo muita... O gol do Allan Kardec, que deu a esperança lá no Rio, que foi uma chamazinha ali pra final da Copa do Brasil, não tá tendo essa chama nos jogos, sabe? De você olhar e falar assim, mas o Igor Gomes entrou bem no jogo, às vezes você consegue resgatar esse cara. Alguém ali é um fogo, né? Pô, o Arana faltou, mas o Rubens fez 2 jogos bons pra cacete, sabe? Assim, não tá tendo mesmo essa faísca de você olhar algo que pode tirar mesmo. A faísca tá sendo o Everson. O grande destaque é o goleiro. Aí ferrou. Mas você sabe o que me aparenta nesse ponto aí? É que é o seguinte, no meio do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve uma crise técnica pesada, mas por conta de vários jogadores que estavam lesionados, estavam convocados para a Copa América. Só que o Atlético agora tem uma crise técnica com o elenco completo. Isso. Então, o que deixa o torcedor atleticano mais assustado é que ele entra o mês de novembro com 2 decisões, com 2 possibilidades de chegar a uma Copa Libertadores por meio desses campeonatos, e ele perde uma Copa do Brasil e vê que a campanha no Campeonato Brasileiro é terrível. E o torcedor do Atlético sabe que o Botafogo é melhor, hein? Tô conversando nas ruas, de forma virtual. Todo mundo fala, CJ, o Botafogo é mais time. E gente. CJ, se a final fosse hoje, o Botafogo era muito favorito. Muito favorito. Se fosse hoje, muito favorito. Você as coisas mudam em 15 dias, Não, né? E você pode, numa partida, é um jogo único, num campo fora daqui, não é numa grama sintética, não é no Newton Santos. Você tem uma final, uma coisa que alguns jogadores podem sentir mais que outros. O Atlético tem jogadores vencedores, acostumados a ganhar, com experiências
com experiência internacional, Aí, é o que eu falei, beleza. você pode ser campeão jogando mal. Você pode, mas vamos trabalhar o racional. Tira essa paixão. O time do Botafogo é muito melhor que o do Atlético. É muito melhor que o do Atlético. E mais assim, falando ainda um pouquinho do jogo e dessas possibilidades, quem entrou, me estranhou o Paulinho, por exemplo. Nos últimos 2 jogos, ele começou no banco e entrou no intervalo. Qual que é o problema do Paulinho? O Paulinho hoje é reserva do time? Não. Mas por Não, que, a que questão ele do Paulinho jogou? é física. Porque- O problema é aquela contusão que ele fala, Sim. mas é apenas para deixar ele com ritmo de jogo alguns minutos. É aquilo que a Pra gente não- falou. pra não Mas deixar aí eles ele 90. entrou, ele jogou os 45. Então por que não começar o jogo? Se ele tem Aí condição é de jogar opção- 45. Aí eu acho que é a opção do treinador. Entendeu? Se ele tem condição de jogar 45. Joga os primeiros. Joga os primeiros, faz um gol, sei lá, o time melhor começa ganhando, é muito mais Tem diferença, fácil. Rafa, de jogar os primeiros 45 do que os últimos? Ainda mais perdendo. Como ele entrou nos últimos 2 jogos, o Galo atrás do. Ah, não, contra o Flamengo, Flamengo tava e empate, 0x0, é. verdade. Mas é melhor jogar os primeiros. Que aí, se você faz um 1x0 ou 2x0, aí você vai descansar o Mas cara. eu acho que a ideia não era contar com o Eu Paulinho. também acho que no o sábado. ideal, a ideia era usar ele menos do que os Menos 45. possível. Os É, jogos mas se ele jogou obrigavam. os 2 jogos 45, então põe o cara. Se ele tem condição de jogar 45, põe o cara desde o início. Não, pelo menos é a forma como eu enxergo. Porque se ele tá no banco, ele tem condição de jogo. Se ele tá em tratamento, deixa ele em Belo Horizonte, fazendo tratamento, pensando já pra Aí frente. eu vou te fazer uma não pergunta. sei, É uma pergunta ou uma dúvida mesmo. Isso Ele também, entra, isso também não é regra, né? Eu tô falando da minha visão. ele eu prefiro. entra Eu nos esco- primeiros Exato, minutos. é. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Ele entra nos primeiros minutos e arrebenta com o jogo. Faz 2 gols. Você vai tirar ele do mesmo jeito? Ó, mas aí você vai falar, controle de carga, eu preciso tirar o Paulinho, eu tô pensando no dia 30. É, aí o time de lá vai e toma, vira, aí Não, os mas caras... aí é paciência, aí não tem jeito. Pô, você né? tirou o melhor em campo, o cara que tava destruindo. Mas aí você vai falar, você vai explicar, você tem uma justificativa. Meu foco é dia 30. E ele contribuiu e agora eu vou descansar o cara.